Oi, turma, tudo bem? Nós estamos nos encaminhando então para o final da nossa disciplina de mecanismos, né? Estamos agora no último bloco da nossa disciplina. E agora a gente está vendo a virologia, né? Vocês estão vendo vários vírus. E como vocês já devem ter visto até aqui, a gente tem vários tipos de vírus diferentes. Nós temos vírus que afetam o sistema respiratório, e aí vocês estão acompanhando a Covid, mesmo quem não entende de virologia, tá virando um pouquinho de virologista agora, né? Nós temos viroses que afetam a pele, como a gente vai ver em herpes vírus. Enfim, a gente tem vários tipos de vírus. Mais uma coisa curiosa dos vírus é que enquanto nas bactérias a gente vai aprendendo as bactérias através da sua estrutura, então primeiro a gente vê os cocos gram-positivos, depois a gente vê os cocos gram-negativos, aí a gente entra nos bacilos gram-negativos. Enquanto nas bactérias a gente pode caminhar dessa forma, nos vírus fica muito complicado. Porque a maioria dos vírus, eles são diferentes. A gente pode agrupar vírus em morfologia, em famílias diferentes, mas tendo uma patogenicidade muito parecida. Tá? Então, assim como a gente vai ver nas hepatites virais, por exemplo, que os vírus que causam hepatites virais são bem diferentes, são de famílias e gêneros diferentes, mas eles todos vão afetar o fígado, a gente também tem vírus que são completamente diferentes entre si, mas eles são capazes de desencadear um tipo de manifestação clínica muito semelhante, tá? Que são casos das viroses exantemáticas e que normalmente aparecem todas na infância. Então a gente vai começar essa aula. Essa aula, na verdade, a gente poderia falar de vários vírus, porque muitos vírus causam exantemas nas crianças, especialmente na criança. Mas eu vou restringir a 3 vírus importantes, para a gente não ocupar nosso tempo, porque a gente está com o nosso cronograma bem apertado. Mas eu vou restringir então a 3 vírus, que é o sarampo, a rubéola e a varicela, que são extremamente importantes, não só na infância, tá? Mas em todas as faixas etárias. Então, assim, antes de começar a falar de doença exantemática, de virose exantemática, é importante vocês relembrarem o que é o exantema. Eu não sei se vocês viram isso na patologia, talvez tenham visto. Mas se não viram, não tem problema. O exantema, ele nada mais é do que aquilo que a gente chama de rash cutâneo. Vocês já devem ter visto isso em alguma aula, em casos clínicos que a gente passa, né? E se não viram, assim, rash cutâneo é uma coisa muito intuitiva, né? São aquelas lesões avermelhadas e espalhadas, né, disseminadas, que aparecem na pele. O exantema, ele pode ter várias apresentações, tá? Aqui eu tô falando mais em termos técnicos, porque eu vou usar essas expressões mais pra frente, para vocês não ficarem perdidos. Qualquer coisa, volta aqui nesse slide pra gente dar uma olhada. A gente tem o exantema macular ou eritematoso, e nesse caso você vê a mudança de coloração na pele, que a gente usa uma pessoa com uma pele mais branquinha, mas mesmo que a pessoa tenha uma pele negra, uma pele mais morena, a gente consegue visualizar uma mudança de coloração mais puxado para o vermelho. Mas não tem elevação na pele, tá? Então você vê a pele lisa, mas você vê aquela mudança de coloração. No exantema maculopapular, a gente vai ter uma lesão elevada. Sabe quando você tem um inseto pica a pessoa e aí ela fica com uma parte da pele destacada? É assim que é o exantema maculopapular, porque você está fazendo uma pápula ali, né? Que são essas lesões mais em alto relevo. Ou então a gente pode ter um exantema vesicular ou pustular, né, que é muito comum na varicela ou na catapora, que a gente vai ver já, onde você tem a formação de vesículas, né? As vesículas são as bolhas que depois viram pústulas, né? Quando elas estão cheias de líquido, um líquido mais claro, uma vesícula, quando se enche de pus, vira uma pústula. As viroses exantemáticas, então, a gente fala todas elas juntas, porque elas têm apresentações muito parecidas, né? Elas são muito comuns na infância, e elas têm uma patogenia muito semelhante. Normalmente, gente, a gente fala de viroses exantemáticas da infância, mas não é porque elas afetam só crianças, não. Qualquer pessoa pode ter sarampo, qualquer pessoa pode ter rubéola. Mas elas são muito contagiosas, excepcionalmente contagiosas. Então, por causa disso, quando a criança nasce,
e começa a crescer um pouquinho, começa a ter contato com outras crianças e vai para a escola, e vai para na rua, começa a passear, normalmente ela já entra em contato de cara com essas viroses. Então são doenças que pegam o indivíduo logo que ele, assim, já começa a viver. Então, elas são muito comuns na infância. Como todas essas viroses normalmente também desencadeiam uma resposta imune duradoura, normalmente para a vida toda, você só vai ter aquela infecção uma vez na sua vida, fica muito marcado que quem tem é a criança e nunca mais tem. Então, fica muito marcado que é uma virose da infância, mas isso não é real. Qualquer pessoa que tenha suscetibilidade pode ter sarampo, rubéola ou varicela, tá? Ou a catapora. Então, todas são transmissíveis por aerossóis. Todas elas têm uma replicação viral inicial na nasofaringe. E todas elas vão ter dois momentos. A primeira, onde o vírus se replica na corrente sanguínea, em uma fase inicial. E depois, quando ele se replica de verdade, atingindo uma alta carga viral, tá? Que é a viremia secundária. Todos eles vão ser marcados por uma fase exantemática, ou seja, depois da replicação viral, você vai ter a fase onde o exantema começa a aparecer e, no caso do indivíduo melhorar, que a maioria melhora, você vai ter a fase de convalescença, que é quando os anticorpos começam a estabilizar, você muda de IgM para IgG e a infecção regride efetivamente, tá? Então, como todas têm essas características, a gente fala todas elas na mesma aula. Essa é uma aula mais comprida, mas eu vou tentar fazer ela um pouquinho mais curta, porque a gente está aqui nesse formato remoto, né? Então, olha só, como a gente já viu, isso aqui vale para todas essas 3 viroses que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ter, então, primeiro a transmissão via aerossóis. Está muito comum o aerossol, né? Agora aí na época do Covid. Então, você tem, então, uma pessoa que está tossindo, a outra tosse perto, fala perto, e gotículas de saliva carregadas com o vírus entram em contato com outro indivíduo e esses vírus vão encontrar as células da nasofaringe. Quando isso acontece, aqueles vírus eles têm espículas, têm proteínas nas suas superfícies que aderem a receptores nessas células, né? Então, eles reconhecem essas células, é aí que eles entram, e essas células também são células que permitem a replicação desse vírus. Então, você começa a ter uma replicação intensa de vírus nas células da mucosa da nasofaringe, tá? Nesse momento aqui, a gente não tem ainda vírus no sangue. É o início do contágio, quando o aerossol entra em contato com essa pessoa suscetível, esse vírus adere às células da nasofaringe, entra nessas células e inicia uma replicação. Feito isso, né, esse tempo aqui, até isso ocorrer, até a pessoa começar a ter uma taxa de vírus na nasofaringe bem intensa, leva aí umas 2 a 3 semanas. Nesse período todo, o vírus está se replicando na nasofaringe e está indo para os linfonodos. Não é que o vírus vai para o linfonodo, né? Ele não vai sozinho porque ele não sabe o caminho. Quem leva ele são as células dendríticas, os linfócitos, os macrófagos, que detectam aqueles vírus, aqueles antígenos na nasofaringe, fagocitam e vão para os linfonodos, né? É o caminho normal de uma célula apresentadora de antígeno. Ele leva para o linfonodo. Só que chegando lá no linfonodo, esses vírus eles conseguem se multiplicar no linfonodo e caem na corrente sanguínea. Quando eles caem na corrente sanguínea, a gente tem ainda uma viremia primária, porque a gente tem no sangue poucos vírus que acabaram de sair do linfonodo e tiveram uma replicação inicial, mas ainda não é tanto vírus assim. Então, você tem uma pequena quantidade de vírus no sangue que está circulando na sua corrente sanguínea e vai buscar os órgãos-alvo. Cada uma dessas viroses que a gente vai ver hoje tem o seu órgão-alvo. No caso da varicela, por exemplo, o órgão-alvo onde o vírus vai se replicar efetivamente vai ser fígado e baço. No caso da rubéola, o vírus volta para linfonodos, não só os linfonodos aqui do pescoço, mas outros linfonodos do corpo também. E no caso do sarampo, a gente tem vários órgãos e vários tecidos afetados, né? A gente vai ter não só o fígado e o baço, mas o trato respiratório, o trato gastrointestinal, tecidos linfóides.
O sarampo ele tem a capacidade de entrar em vários e vários órgãos, inclusive placenta, como a gente vai ver. Então, quando esse vírus encontra, né, esses órgãos, ele inicia, da mesma forma que aquele iniciou uma replicação na nasofaringe, ele inicia uma replicação em todos esses órgãos, né? Dependendo do vírus, ele vai iniciar uma replicação nesses órgãos. E aí, nesse momento, você vai ter o seu organismo detectando esse vírus numa quantidade maior. E aí você inicia o que a gente chama de fase prodrômica, né? São os pródromos da doença. O que são os pródromos? São aquela fase inicial onde você apresenta sintomas, mas que são sintomas inespecíficos. São sintomas que pode ser qualquer coisa, né? Se você for no Google e colocar que você está com febre, dor de cabeça, enjoo, dor no corpo, pode te dar tudo, né? Você sai apavorado. Mas é o que acontece tanto no sarampo, quanto na rubéola, quanto na varicela, quanto na gripe, quanto na covid, quanto em várias e várias viroses e outras doenças, você inicia com aqueles sintomas iniciais, que é o seu organismo detectando a presença do vírus. Então, a partir daí, quando esse vírus chega numa quantidade, numa concentração elevada nesses órgãos, você começa a iniciar um processo onde os vírus vão cair no sangue novamente. Mas aí, nesse caso, você não tem uma pequena concentração, como foi aqui os vírus saindo da nasofaringe, dos linfonodos e caindo em pequena quantidade no sangue. Você já vai ter uma grande quantidade de vírus, porque eles se replicaram intensamente nesses órgãos. E aí a gente chama esse segundo momento em que o vírus cai na corrente sanguínea, mas em grande quantidade, de viremia secundária. E aí é que a doença se estabelece na sua forma mais intensa. Aí sim a gente pode dizer que o paciente está com sarampo, está com rubéola, está com varicela, porque a gente começa a ter as manifestações clínicas mais específicas, tá? No caso do sarampo, da rubéola, a gente vai ter aquele exantema espalhado no corpo. No caso da varicela, vão ser aquelas lesões cutâneas, né? E essas doenças vão se manifestar durante uma semana, durante 10 dias, e depois o próprio organismo começa a controlar, o seu sistema imune começa a controlar essa infecção, e quando você não tem mais uma replicação viral consistente, especialmente na nasofaringe, o contágio, ele cessa, porque você não está emitindo mais partículas virais, tá? Em casos de a gente está falando não de uma criança, mas de uma mulher adulta, grávida, por exemplo, é durante a viremia secundária que pode ocorrer uma transmissão vertical, especialmente no caso da rubéola, tá? Mas, enfim, na maioria dos casos, ocorrendo o fim do contágio, o contágio ele cessa primeiro, né? Os sintomas ainda continuam durante um tempo, mas depois os próprios sintomas, eles regridem, e aí podem ocorrer ou não as complicações, tá? Que nós vamos ver uma por uma já já. A primeira virose que a gente vai ver, e que eu gosto de começar por ela, é o sarampo, porque ela é a mais grave de todas. Ela é a mais marcante. O sarampo, então, ele é uma doença altamente contagiosa, uma das doenças mais contagiosas que a gente conhece, se não for a mais contagiosa. Ela é uma doença muito antiga, data de mais de 3.000 anos antes de Cristo, tem relatos de muito tempo atrás no Oriente Médio, na Grécia, na Ásia, e foi descrita por Hase, que era um médico muito antigo, no século IX. Tá? Essa doença acompanhou a humanidade durante muito tempo. É uma doença que vem em surtos, né? Vem em epidemias e afeta principalmente as crianças. Então, sempre foi uma doença muito temida, né? Em 1954, foi feito o isolamento, a primeira vez que foi isolado o vírus do sangue de uma criança chamada David Edmonston, onde foi, e a partir dessa cepa isolada foi feita a primeira vacina. Essa vacina ela foi licenciada, ela foi começada a ser utilizada em 1963, e depois, em 68, eles deram uma aprimorada nessa vacina, com essa mesma cepa, e até hoje a gente utiliza a mesma vacina desde então, tá? Tem pouquíssimas variações. Antes da vacinação, 90% das crianças do mundo eram afetadas, tá? Inclusive aqui no Brasil, a vacina foi chegando na década de 70, 80, se não me engano. Os pais de vocês que nasceram antes disso, ou os avós, certamente vão se lembrar, porque toda criança, 90% das crianças tinham essa doença. E é uma doença que não tem uma letalidade muito alta. Na verdade, 1% é alto, né? Mas, se você pensar em 1%, não parece tanta coisa. Mas o sarampo tem o problema da Covid, né?
Quando você afeta muita gente, 1% vira muita coisa. Então, se você pensar que o sarampo chega numa cidade e afeta 90% das crianças, 1% de todas as crianças de uma cidade é muita coisa. Então, o sarampo sempre teve esse problema de afetar muita gente, e apesar da taxa de letalidade não ser tão alta como a da meningite, por exemplo, mas é uma doença que tem, como ela afeta muita gente, ela tem esse problema de a pequena taxa de letalidade em termos de porcentagem é muito grande em termos absolutos. Atualmente, variando aí de ano para ano, a gente tem mais ou menos pandemias, a gente tem ainda 30 milhões de crianças afetadas anualmente no mundo, especialmente nos países onde a vacinação não consegue chegar. Por exemplo, a África, onde aí você soma um problema de desnutrição, problema de falta de higiene, e aí você tem hoje o sarampo ainda sendo uma das principais causas de óbito de crianças no mundo todo, tá? A gente tem duas formas de apresentação, que é o sarampo típico e o sarampo atenuado, mas eu vou falar do sarampo típico, porque é aquele que a criança pega e desenvolve e não tem imunidade nenhuma, e ela tem os sintomas clássicos, e depois ela desenvolve anticorpos contra essa doença para não apresentar mais. Então, aqui a gente consegue ver o vírus do sarampo. Ele é um vírus da família Paramyxoviridae morbillivirus e a espécie vírus do sarampo, tá? Ele tem... eu boto aqui os receptores celulares dele para vocês verem que o vírus do sarampo ele tem espículas que reconhecem vários receptores em muitas células. Por exemplo, ele se liga a CD46, que é um receptor que está em qualquer célula, né? Ele tem receptor de nectina, que é o que faz com que ele se ligue na nasofaringe, mas também faz com que ele atravesse a placenta. Ele consegue se ligar em linfócitos e macrófagos. Então, essa capacidade de se ligar a várias células também contribui para o fato do sarampo ser tão marcadamente grave, tá? Ele é como todos os paramyxovírus, eles têm um RNA de fita simples, né? Fica associado à polimerase dele. Então, tá aqui a carinha do vírus. Eu não cobro muito estrutura. Eu acho mais importante vocês aprenderem sobre a patogênese da doença, né? Então, vamos falar da patogenia do sarampo, da patogênese. Como vocês já viram lá naquele outro slide. A aquisição, né? O contágio começa por uma outra pessoa que tem sarampo e vai transmitir aerossóis para uma pessoa suscetível, que não tem anticorpos. Esse vírus vai procurar não, né? Ele vai chegar na nasofaringe e através das suas espículas, né, suas glicoproteínas, ele vai se ligar a receptores celulares na célula da nasofaringe, especialmente a nictina, se liga ali, entra naquela célula, inicia um processo de replicação. Iniciou um processo de replicação, células dendríticas e macrófagos e linfócitos vão capturar esses vírus, leva até os linfonodos, ocorre uma multiplicação no linfonodo, o vírus vai para o sangue, na viremia primária. Essa primeira chegada no sangue faz com que pequenas quantidades de vírus comecem a se replicar, comecem a transitar na corrente sanguínea, chegando a alguns órgãos-alvos, que no caso do sarampo são vários, né? Então, a gente tem fígado, baço, tecidos linfóides, trato gastrointestinal e trato respiratório, principalmente. O vírus, então, ele se replica intensamente aqui. E quanto mais ele se replica, mais ele vai sendo lançado na corrente sanguínea. E aí ele já chega na corrente sanguínea numa grande quantidade, que a gente chama esse momento de viremia secundária. A partir da viremia secundária, primeiro a gente começa... dois processos começam a ocorrer em paralelo, né? Primeiro que quando você começa a ter muito vírus no seu organismo, o seu sistema imune, ele começa a reconhecer aqueles vírus, ele já vinha reconhecendo esses vírus desde lá do linfonodo, especialmente, né? Mas conforme você vai tendo uma replicação muito intensa em vários órgãos, os anticorpos vão se formando, porque você vai tendo todo o sistema imune sendo afetado. E em paralelo, a gente tem também uma coisa que é bem característica do sarampo. Eu falei para vocês que o vírus se replica em vários órgãos. Ele começa se replicando na nasofaringe, passa para o linfonodo e depois ele chega em vários órgãos: fígado, baço, trato gastrointestinal e trato respiratório. Isso mostra que ele é capaz de se replicar em várias células, certo? Sim, ele se replica em várias células, inclusive nas células dos vasos sanguíneos. Então,
Eu não estou falando que o vírus se replica no sangue. Eu estou falando que no vaso sanguíneo, e aí pensa no vaso sanguíneo, pensa naquele tubo, que é o vaso sanguíneo. Aquele tubo é constituído por células endoteliais, né? O vírus, ele entra nessas células endoteliais e ele começa a infectar essas células, se replicar nessas células. E aí, ao entrar nessas células e ocorrer uma replicação, obviamente, você vai começar a ter um recrutamento de células TCD8 que vão reconhecer que naquela célula endotelial, aquela célula que forma o vaso sanguíneo, está tendo uma infecção. E a célula TCD8, que é uma célula citotóxica, ela vai matar aquelas células que estão infectadas lá nos capilares. O problema disso é que você começa a ter furos, né? Vamos dizer assim, no seu endotélio. E esses furos, eles agravam um problema, né? Que é o extravasamento de plasma, porque o seu vaso sanguíneo começa a ficar perfurado e conforme o sangue vai passando, o plasma ele vai extravasando. Além disso, vamos voltar então para a formação de anticorpos. O sarampo, a gente vai ver que a rubéola também, são viroses que ativam intensamente a resposta imune. Então, a produção de anticorpos, quando ela se inicia, ela vem com muita força. Então, você começa a ter uma produção de anticorpos muito grande, que chega a ser até maior do que a quantidade de vírus que você tem, né? Para falar de uma forma mais simples. Então, você já está com um problema no seu endotélio, que foi o vírus que invadiu a célula endotelial e levou ao ataque de células citotóxicas que perfuraram aquele endotélio, causando extravasamento de plasma. Em paralelo a isso, você tem uma intensa formação de anticorpos e esses anticorpos vão começar a se complexar com vírus no sangue, né? Começam a se complexar com vírus e aí você começa a ter um problema, que é a formação dos imunocomplexos. Quando você tem uma grande quantidade de anticorpos complexados aos antígenos, no caso os vírus, e esses imunocomplexos começam a se depositar nos vasos sanguíneos que já estão prejudicados pela perfuração desse endotélio. Então você tem um intenso extravasamento de plasma por causa desses imunocomplexos. E aí você vai ter a formação de um exantema maculopapular intenso. Ou seja, o plasma vai começar a sair com uma grande quantidade dos vasos sanguíneos, né? Primeiro, porque houve a formação de imunocomplexos que entopem os vasos. E segundo, porque o próprio vaso ele já está perfurado. Então você vai ter uma grande perda de plasma que na pele vai se refletir num exantema, ou seja, naquele hash cutâneo que não é plano, ele é maculopapular. Se você olha a pele com cuidado, você verifica a formação de um alto relevo. E isso é muito intenso, atinge a pele toda. A fase prodrômica do sarampo, né, ela é bastante intensa, né, como se fosse uma gripe muito forte. A febre ela é muito alta, existe uma coriza mucopurulenta, os olhos da criança eles ficam muito inchados, com uma conjuntivite que vem junto ao edema de pálpebra, a criança começa a ficar lacrimejando, com os olhos vermelhos, a pálpebra inchada, uma tosse, né, e aí começa o processo de transmissão do vírus. Mas nesse momento aqui, a criança ainda não tá com a pele com exantema, tá? Então, começa a haver uma linfadenopatia, porque o vírus, então, tá no linfonodo e começa aquela replicação, começa a causar viremia primária, já está chegando nos órgãos-alvo, né? O linfonodo bastante inchado. Nesse momento, que é o final da fase prodrômica, se você olhar dentro da boca do paciente, você vai ver umas manchinhas brancas bem salpicadas aqui na parte interna da bochecha, que a gente chama de manchas de Koplik, tá? Elas são patognomônicas do sarampo, tá? O que é patognomônico? É aquilo que assim, é marcado, né? Aquela doença apresenta aquele sintoma, aquele sinal clínico. Isso não é 100%, tá? As manchas de Koplik pode ser que não apareçam, mas quando elas aparecem, elas indicam que o sarampo, que aquele quadro
Esses sintomas intensos da fase prodrômica é sarampo, tá? Eles são importantes porque, lembra, nessa fase aqui a criança ainda não está com o exantema maculopapular característico do sarampo. Ela já está transmitindo, porque ela está tossindo, né? Já houve a replicação viral na nasofaringe, o vírus já está afetando os órgãos-alvo, está se multiplicando intensamente, mas ela ainda não tem aquele exantema, porque o exantema, ele é uma característica do momento em que o vírus está em grande quantidade no sangue, se replicando no endotélio e ele só aparece depois que ocorre aquela formação de imunocomplexo. Então, ele vai ocorrer mais, né, do meio para o final da doença. E sobre a mancha de Koplik, eu falei que elas não ocorrem em 100% dos casos, mas quando elas aparecem, elas são bastante características. A mancha de Koplik, ela é bem, assim, relevante quando você está vivendo uma situação de surto, né? A gente teve um surto recentemente no norte do Brasil, no Brasil todo, né, mas foi muito mais intenso no norte. E aí, sim, quando a criança chega lá no médico com uma febre alta, uma coriza, você já olha a boca porque você sabe que está vivendo um surto de sarampo, então é uma ferramenta que te ajuda a diagnosticar mais rápido. E aí, depois de 2 semanas, mais ou menos, que a criança já começa, acho que 2 semanas é muita coisa, talvez 2, 1 semana, 10 dias, quando a criança já está há muito tempo apresentando, muito tempo também é exagero meu, já está vários dias apresentando aquela febre intensa, coriza, já apareceu a linfadenopatia, as manchas de Koplik, que logo depois, então, começa a sintomatologia do sarampo típico, né, que é a fase exantemática. Então, você tem aquele exantema maculopapular confluente, ou seja, ele pega da cabeça até o pé da criança, iniciando normalmente no couro cabeludo, depois pega essa parte atrás das orelhas, rosto e vai descendo pelo corpo todo. Afeta tronco e membros e ele é muito intenso, tá? Ele vai ficar aí uns 5 dias, 7 dias, tá? É bastante visível, mesmo a criança tendo a pele mais clara, a criança tendo a pele escura, não tem problema, você consegue ver, inclusive porque é um exantema maculopapular. Então, você, além de ver a coloração avermelhada, você vê também o alto relevo que ele apresenta, tá? Então, a criança fica aí de 5 a 7 dias. E o curioso é que, normalmente, a gente acha que é aqui que a doença se estabelece, né? Aí a criança fica com essa coloração vermelha na pele, e aí que você vai isolar, bota a criança afastada, né? Na verdade, nesse momento, gente, aqui, ele é um reflexo da replicação viral intensa e dos imunocomplexos se formando. Então, nesse momento aqui, a criança já tem anticorpos, né? Tem até muitos anticorpos. Então, nesse momento aqui, ela já está na fase de redução da transmissão, porque os anticorpos já estão trabalhando há muito tempo e, assim como a replicação viral vai começar a cair por causa dos anticorpos, a transmissão também começa a se reduzir, né? O sarampo, ele tem esse problema, ele começa a ser transmitido e a maior intensidade de transmissão ocorre bem antes do exantema aparecer. Quando o exantema aparece, é porque a doença já está se encaminhando para o final. Então, depois desse tempo, vai ocorrer, então, uma cicatrização, né? Aquele endotélio vai cicatrizar e aquele plasma, aquele extravasamento de plasma que ocorreu na pele, ele vai começar a ser depurado, né? Deixando a pele com um aspecto crostoso e com uma carinha descamativa, né? Fica também uma coloração castanha, que a criança que tem a pele mais clara, você visualiza onde estava vermelho, fica mais acastanhado. Tá? Então, esse aqui é o sarampo típico, né? No sarampo atenuado, ocorre muito em bebês pequenos, abaixo de 6 meses, que ainda tem algum vestígio de imunidade materna, né? Quando a mãe tinha IgG para sarampo, a criança adquiriu o vírus depois que nasceu, mas ela ainda consegue combater parcialmente aquele vírus. E aí você vai ter uma manifestação mais branda, mas mesmo assim pode ser grave também. Então, o sarampo, além dele ter uma apresentação mais agressiva, né, ele tem uma fase prodrômica mais intensa, um exantema mais intenso, ele também tem um problema das complicações. E aqui é um problema grave também para crianças desnutridas, tá?
Eu falo muito isso aqui, isso é muito importante para nutrição, especialmente eu falo muito na turma da nutrição isso, porque o sarampo, ele depleta vitamina, ele tem esse potencial de depletar vitaminas, né? A criança, ela demora meses até repor a perda nutricional que ela teve com o sarampo, especialmente porque ele se replica no trato gastrointestinal, então ele provoca uma alteração nutricional terrível na criança, tá? E um dos tratamentos para o sarampo é a suplementação com vitamina A, tá? A suplementação com vitamina A, ela vai atuar também na ceratoconjuntivite, que é uma das complicações, quando a replicação na conjuntiva, né, e a conjuntivite que vem junto com o sarampo, ela pode evoluir para uma cegueira. O tratamento com vitamina A, ele colabora para que isso aqui não ocorra, tá? Agora, se a criança já tem uma deficiência de vitamina A e ela não vier a óbito em decorrência do sarampo, né, a gente tem uma grande chance de ocorrer cegueira. A gente tem atualmente 15 mil casos de crianças que ficam cegas em decorrência do sarampo, tá? Mas, de modo geral, a vitamina A não atua só isso aqui, não. A vitamina A, ela é um tratamento, ela faz parte do tratamento para o sarampo. Além disso, a principal causa do óbito no sarampo é a pneumonia, é a replicação viral no trato respiratório. E também a laringotraqueobronquite, que é o que antigamente se chamava de CRUP, que é a obstrução das vias aéreas provocada pelo sarampo, né? Além disso, a diarreia, que é um dos problemas também, mais uma vez, para a criança desnutrida. A criança já está desnutrida, já tem aí a Escherichia coli, lembra? Que era a Escherichia coli, que é comum na criança desnutrida. Então, já tem todo esse problema, uma diarreia crônica às vezes, e aí vem o sarampo e termina de complicar tudo. O sarampo, como eu falei para vocês, ele era uma doença muito comum no Brasil até a década de 80 e 90. Né? A partir de 68, inclusive foi quando apareceu, a vacina foi aprimorada, começou a necessidade de notificar o sarampo no Brasil. Né? Então, a gente não tinha a menor noção da epidemiologia do sarampo antes de 68, porque não era notificado, então não havia registro, né? Então, a partir de 68, que é quando começaram os registros compulsórios, a gente sabe que de 68 a 90 houve 9 epidemias de sarampo. Em 86, eu era bebê nessa época, foram 130 mil casos de sarampo no Brasil, com 16 mil óbitos, né? Então, é muita coisa. Em 92, começou um programa nacional de erradicação do sarampo, né, com uma campanha de vacinação. Na época, gente, hoje a gente tem uma noção de vacinação no Brasil, que a criança já sai da maternidade, né, ganha aquela carteirinha, aquele livrinho, mesmo maternidade pública, maternidade particular, ela ganha um livrinho, e a mãe, né, a maioria sabe, mesmo quando a mãe não é muito orientada, mesmo quando ela não tem muita informação, ela sabe que ela tem que levar no pediatra e no postinho para fazer aquelas vacinas. Né? Ela não sabe nem para que servem as vacinas normalmente, mas sabe que tem que levar. E aí, regularmente, tem a cada mês, né, ela tem que voltar para vacinar a criança, pelo menos nos primeiros 15 meses. Hoje é assim. Antigamente, quando eu nasci, não era assim, né? Antes da década de 90, o que havia eram as campanhas de vacinação. Então, iniciou-se uma campanha para vacinar as crianças contra o sarampo, né? Então, houve um esforço de que todas as crianças fossem levadas aos postos para fazer a campanha. Aí tinha propaganda na televisão, a Xuxa, revistinha da Mônica, todo mundo, né? Para insistir que as crianças fossem, porque não havia o hábito de levar a criança para vacinar. E aí, em 97, houve uma nova epidemia, mas aí já foi menos da metade dos casos, porque você já tinha muita criança vacinada, né? Foram 60 mil casos e bem menos óbitos, até porque o atendimento melhorou bastante da década de 90 em diante. De 86 em diante, né? Ainda tivemos surtos no Nordeste em 2013 e 2014, e aí nenhum caso de 2015 e 2016. E aí, que bonito, o Brasil recebeu, em 2016, um selo da OMS, uma medalhinha, recebeu estrelinha, porque havia eliminado o sarampo no Brasil, né? Só que a alegria de pobre dura pouco, né? Então, o que aconteceu? A gente teve muito caso, né? Depois, não teve mais quase nenhum caso, se a gente for reverter por 100 mil habitantes, praticamente nenhum caso em 2014, mas a gente tinha um problema sério, a gente estava com o sarampo eliminado, mas a Venezuela vive uma crise, né? Enfim, vários problemas lá, políticos, enfim, financeiros,
e eles não conseguem manter a vacinação, né? E aí não conseguem manter a vacinação, não conseguem manter várias coisas no país. A gente tem também um fluxo grande de imigrantes que vêm da Venezuela para o Brasil e entram especialmente por Roraima, né? E aí, em 2018, nós detectamos em Roraima, em fevereiro, um primeiro caso de sarampo depois de 2 anos, né? Era uma bebê venezuelana, que inclusive vivia na rua, né, com a família, eram moradores de rua. Essa criança foi internada com sarampo em Boa Vista, que é a capital de Roraima. E aí isso causou um alerta, porque um caso de sarampo nunca é um caso de sarampo. O sarampo é muito contagioso. Se essa criança estava com sarampo, pode ter certeza que a gente tinha muito mais casos. Não deu outra. Em março já tinham 29 casos suspeitos, 6 confirmados. E também pode ter certeza que tem muito mais do que isso, porque o sarampo, mais uma vez, eu repito a vocês, ele é muito contagioso. Em julho, a gente já tinha confirmado 677 casos de sarampo, tá, no Brasil, porque também não ficou só em Roraima nem na região norte, se espalhou pelo Brasil todo. E aí, né, a gente que vinha mantendo as taxas bem baixinhas de sarampo, em 2018, puxado pela Venezuela, que teve um surto lá, o surto chegou no Brasil, né? Então, a gente vinha com nenhum caso em 2015, 2016, em 2018 nós tivemos 10.200 casos, né? Que começou com aquela bebezinha lá em Roraima. Esse gráfico para aqui, mas eu botei aqui para vocês terem uma noção. Em 2019 a gente teve mais ainda, né? Teve um aumento de 3 mil casos ainda, foram 13 mil, quase 13.500 casos. Em 2020, mais 8 mil casos, e pode ter certeza que esse número é maior, porque certamente esse número foi subnotificado em decorrência da Covid, né? Que complicou muito o atendimento de saúde, complicou até a notificação de outras doenças. E a gente ainda não tem dados desse ano, porque começou agora, mas certamente a gente tem muito caso de sarampo ainda. O sarampo no mundo, então, ele continua. No Brasil, a gente continua com poucos casos, né? Esse mapa não foi atualizado ainda, mas, de modo geral, a gente continua com muitos poucos casos, mas é importante frisar os países que a gente tem muito caso, né? A África, porque a gente tem um problema de serviços de saúde lá, de pobreza muito extrema, a vacina não chega. Mas a gente tem outros países também onde o problema é a vacinação, onde você não tem vacinação obrigatória contra sarampo e frequentemente você tem surtos aparecendo em vários locais. Então, gente, o sarampo ele é uma doença bem séria. Eu vou deixar na plataforma um outro videozinho que eu vou fazer, mais explicando. Vou deixar um boletim epidemiológico que narra um caso de transmissão do sarampo no Brasil, quando ainda não havia a epidemia de 2018, para a gente pensar um pouco sobre como o sarampo é contagioso, tá? Mas aí, depois eu quero que vocês vejam lá. Eu vou encerrar sarampo aqui, porque eu quero falar de uma outra virose também, que é igualmente contagiosa, mas ela é mais branda que o sarampo, que é a rubéola, tá? Aí a gente deixa o sarampo, vamos falar então do que é o sarampo benigno, né? Na verdade, sempre foi chamada assim a rubéola. O sarampo alemão, o sarampo benigno, é uma doença que não é tão antiga quanto o sarampo, ela começou a ser relatada em mais ou menos em 1700, 1750, teve o primeiro, assim, foi quando ela foi nomeada, né? Porque se conhecia o sarampo na sua forma mais agressiva e depois passaram a notar que havia uma forma branda, né? Que ganhou em 1814 o nome de rubéola, né? Os ingleses chamam de rubella e a gente aqui chama de rubéola. Em 1938 é que foi determinado que era uma doença viral. Então, esses pesquisadores, Hiro e Tazaka, eles... Então, é um daqueles procedimentos que a gente nem sonha em fazer hoje, mas antigamente era super comum, né? Você pegava pessoas doentes, pegava muco, catarro mesmo, né? De pessoas doentes. Essas secreções eram filtradas num tipo de filtro que prende bactéria. Então, a bactéria, você passou aquele catarro por ali e o que fica é bactéria. O que passa, a gente imagina que seja vírus, né? Então, eles pegaram aquele catarro filtrado e infectaram crianças sadias, né? Isso acontecia muito, gente. E aí, essas crianças desenvolveram a doença.
E aí ficou provado que era uma doença infecciosa, e não só infecciosa, mas como de etiologia viral, porque se passou no filtro que pegava a bactéria, é uma doença viral, tá? E aí, essa doença já era conhecida, né? Mas em 1941, Norman Gregg, ele percebe, ele era um obstetra inglês, que ele percebeu que lá na cidade que ele vivia, tinha tido um surto de rubéola, e muitas mulheres que não tinham tido na infância adquiriram a doença e elas estavam grávidas, e ele percebeu que os bebês dela nasceram com alguma anomalia. Normalmente, problemas no coração ou surdo mudo, né? Mudo porque não ouve, então eles não falavam também. E aí o Norman Gregg escreve para uma revista científica para descrever isso. Ele foi ridicularizado, para falar a verdade, não acreditaram na teoria dele, mas depois viu-se que era real, né? E a rubéola congênita é um dos grandes problemas da rubéola. Se a rubéola não causasse problema congênito, talvez eu nem incluísse ela na aula, como a gente não inclui outras, como a roséola, como outras viroses que aparecem na criança, fazem aquele exantema e somem. Mas a rubéola tem esse problema de causar as anomalias congênitas, tá? Tá aqui o vírus da rubéola, ele não é um paramixovírus. O sarampo é um paramixovírus. A rubéola causa um sarampo brando, mas ela é de outra família, a família Togaviridae, gênero rubivírus. O vírus da rubéola, ele tem também glicoproteínas que fazem com que ele se ligue a um receptor que é a fosfatidilcerina, tá? Esse tipo de receptor faz com que ele entre em várias células, ele não é tão... ele não é capaz de entrar numa variedade tão grande quanto a do sarampo, mas ele entra em várias células também, inclusive atravessa a placenta, tá? Deixa eu ver aqui. Certo. Ele é um vírus de fita simples, polaridade positiva, o sarampo já é polaridade negativa, tem um envelopezinho lipídico aqui dele. Enfim, a patogenia da rubéola, a gente vai dividir então em rubéola pós-natal e congênita. Pós-natal é que acomete a pessoa depois que ela nasceu, né? A patogenia, ela começa da mesma forma que o sarampo, né? Através da replicação, através do contágio por aerossóis, replicação na nasofaringe, vai para os linfonodos, viremia primária. Só que no caso da rubéola, quando o vírus começa a sair do linfonodo e vai para a corrente sanguínea, ele retorna ao linfonodo. E aí sim ele começa uma replicação de verdade, especialmente no hospital e no cervical, tá? Mas ele se replica em outros linfonodos também, mas é marcante nesses linfonodos aqui. Aí a replicação nesses linfonodos é tão intensa que gera uma linfadenopatia. Então essa região aqui do pescoço, ela fica com os linfonodos inchados. E a partir daí, o vírus começa a cair em grande quantidade na corrente sanguínea, levando a uma formação intensa de anticorpos. Ele faz igualzinho o sarampo, causa uma grande quantidade, uma grande produção de anticorpos. Essa grande produção de anticorpos também leva à formação de imunocomplexos, que também causa o exantema maculopapular, porque ele vai entupir os vasos sanguíneos, levando ao extravasamento de plasma. Aqui, gente, se vocês perceberem, compararem com o slide da patogenia do sarampo, a gente vai ver que não existe aquele outro fenômeno que ocorre no sarampo, que é o fato do vírus entrar nas células endoteliais, né, dos vasinhos sanguíneos e causar perfurações nos vasos, né? A gente não tem isso aqui. No sarampo a gente tem, na rubéola não. Então é por isso também que o exantema da rubéola é mais brando. Por quê? O exantema na rubéola, ele é formado por um único mecanismo, que é a formação de imunocomplexo. No sarampo, além de você ter imunocomplexo, você tem um segundo fator, que é o extravasamento causado pela perfuração dos vasos, onde as células TCD8 mataram as células endoteliais infectadas. Então, você tem um exantema maior e mais visível, mais intenso. Aqui você tem o exantema maculopapular mais brando, tá? Só que esses imunocomplexos, no caso da rubéola, eles não ficam só nos vasos, eles acabam se depositando também nas articulações. Então, é muito comum no adulto, na criança não. A criança, ela passa bem pela rubéola, mas no adulto, quando ele sai da rubéola, ele começa a ter a artralgia, que é aquela dor nas articulações, né?
Eu acho que vocês já tiveram arboviroses, eu acredito que já tenho falado para vocês sobre a chikungunya, né? Então acho que não precisa nem ter aula. Quem já teve chikungunya ou quem tem parente que já teve, o pessoal vai dizer para você que a chikungunya te deixa com uma artralgia. Rubéola é a mesma coisa. A rubéola no adulto, depois, ela deixa essa dor nas articulações muito intensa. Então, a rubéola, quando ela acontece no adulto ou na criança já mais velha, ela vai dar origem a um exantema que a gente chama de rubeliforme. Ele é um exantema, assim, intenso. Ele se espalha muito pelo corpo, a mesma coisa que o sarampo. Começa na face, no couro cabeludo, dissemina para tronco e membros, ele vai descendo, né? Mas ele é mais discreto e o aspecto dele é como se você colocasse uma rendinha no corpo da pessoa e ela pegasse sol ali, ficasse vermelha ali. Né? Porque ele é bem pontiagudinho. O do sarampo ele costuma ser mais espalhado, né? E uma coisa bem diferente do sarampo é que ele é mais discreto e ele cursa com a febre baixa. Então, no caso do sarampo, no caso da rubéola, a febre não é de 40 graus como é no sarampo, tá? E aqui você vê uma linfadenopatia bem evidente que começa antes da febre. E ela se mantém durante todo o tempo da doença. E depois que a pessoa para de ter febre e o exantema começa a sair, é que você vai ter a linfadenopatia cervical regredindo. E aí foi como eu falei para vocês, se a rubéola tivesse só esses problemas, a gente talvez nem falasse dela. Mas ela é uma doença que ela é causada por um vírus que tem o potencial de atravessar a placenta. O vírus do sarampo também atravessa, mas por incrível que pareça, ele não causa uma doença, uma manifestação no feto tão grave quanto a rubéola. Ele atravessa a placenta, mas ele não causa anomalias, né? A rubéola não, ela é mais branda para a pessoa que adquire, mas ela é bastante grave para o feto, né? A transmissão, ela é maior no primeiro trimestre, né? Conforme a gravidez avança, a chance de transmissão vai caindo. Uma mulher grávida que adquire a rubéola já a partir do 6º mês, ela tem menos de 5% de ter transmissão para o feto, tá? Quanto mais cedo a gravidez, pior, porque muito cedo evolui para aborto espontâneo, o feto não desenvolve, tá? O vírus da rubéola, quando ele chega no feto, ele causa um estrago muito grande. Primeira coisa é levar a uma necrose do endotélio da placenta. Então, o embrião não é mais alimentado, porque a placenta necrosa, né? O endotélio da placenta necrosa. Então, o fluxo de oxigênio, de nutrientes para o feto acaba, né? Pode ocorrer também uma apoptose das células embrionárias. E aí o embrião também, mais uma vez, ele não evolui porque numa fase em que você estaria com grande multiplicação de células, né? Porque o embrião está crescendo, na verdade está tendo uma morte dessas células. Então, mais uma vez, pode ocorrer o aborto espontâneo ou então uma falta de desenvolvimento em vários órgãos ou em várias regiões do organismo desse embrião. Também, o vírus afeta a polimerização de actina, o que reduz a taxa de mitose e, mais uma vez, complica a proliferação celular que o embrião a qual o embrião está submetido. Então, você leva a atrofia. Isso ocorre especialmente nas regiões do ouvido, dos olhos, né, e do coração. Então, a rubéola, uma das características marcantes da rubéola é a surdez, né? Uma das grandes causas de surdez na infância, ainda não, hoje em dia a rubéola já está bem mais controlada, mas você vê muitas pessoas hoje na faixa dos 30, 35 anos que se nasceram surdas é porque a mãe teve rubéola na gestação. Agora, a surdez, ela é o mais evidente, né? Normalmente, a criança que nasce com rubéola congênita, ela tem uma tríade, ou seja, 3 sintomas muito marcantes, que é a surdez, a catarata ou glaucoma, né, que se manifesta nos olhos, e um comprometimento cardíaco. Normalmente, quando a criança vai a óbito, ou então quando ocorre o óbito em decorrência da rubéola congênita, é por causa do comprometimento cardíaco. A rubéola pós-natal e a síndrome da rubéola congênita no Brasil,
ela é sempre, ainda é endêmica, tá? Mas ela sempre foi uma doença muito comum no Brasil e só na década de 90, gente, isso é muito recente, 96 é muito recente, só então que entrou na lista de notificação compulsória. Aí a gente sabe que teve um surto no Brasil com 30 mil casos, mas a gente só sabe porque em 96 foi notificado, porque antes podia estar tendo surtos muito maiores, só que a gente não sabe porque não era registrado, né? E aí, quando começou a ser registrado, no ano seguinte viram que tinham 30 mil casos de rubéola, sendo 600 casos de síndrome da rubéola congênita, ou seja, 600 crianças nascendo com problemas em decorrência de uma doença como a rubéola. Então, nos anos seguintes, começaram campanhas de vacinação, tá? E aí, só em 2003 é que a vacina contra a rubéola foi incluída na formulação da vacina contra o sarampo e a cachumba. E aí, a gente, é o que a gente conhece hoje como a tríplice viral, né? Foram campanhas muito massivas, duraram vários anos. Em 2007, a gente teve o último surto com 8 mil casos. E de 2010 em diante, a gente pode dizer que não existe mais a rubéola no Brasil. Tá? Então, a gente não detecta mais nenhum caso de rubéola congênita e nem casos de rubéola pós-natal. Tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês os casos. A incidência diminui muito conforme a cobertura vacinal vai aumentando, né? A nossa cobertura vacinal, ela não anda muito boa para nenhuma doença, para nenhuma vacina, né? Mas a gente não tá tendo surtos de rubéola. Não sei até quando, mas a gente não tá tendo, tá? E agora eu vou entrar na última doença, então essa aula vai ficar um pouquinho maior, mas a última doença que eu queria passar para vocês, para a gente fechar essa trinca das doenças exantemáticas, que é a varicela, que é o que a gente conhece como catapora no Brasil, tá? Mas no resto do mundo a gente chama de varicela mesmo. A varicela é uma doença também antiga, né? Ela não é tão antiga quanto o sarampo, mas ela foi descrita em 1538 como uma forma leve da varíola, né? Não sei se vocês já viram a varíola, devia ter colocado uma foto da varíola. Mas a varíola era uma doença gravíssima que causava um pânico nas pessoas, era muito comum na Idade Média. A pessoa ficava com o rosto cheio de pústulas. Quando a pessoa não morria, né? Quando ela sobrevivia, ficava com cicatrizes terríveis de varíola. E a varicela, né, a catapora, ela deixa a pessoa cheia de pipoquinhas, mas é bem mais brando, muito mais do que a varíola. Então ela foi chamada de varíola leve, né, varicela. É uma doença super comum. Quando você não tem a vacinação, você tem mais de 85% das crianças afetadas, né? Não sei se vocês tiveram, provavelmente não, mas eu tive. Aliás, eu tive catapora, eu tive varicela. Eu só não tive sarampo porque quando eu tinha 1 ano de idade começaram as campanhas. Mas eu tive catapora, né? Porque ele é muito comum. Quando a criança começa a ir para a escola, para o parquinho, ela já pega varicela e rubéola também. E sarampo, se for o caso, ela não estiver vacinada. Normalmente a varicela é benigna, ela não traz complicações, né? Normalmente, às vezes traz. E é um vírus que ele é um vírus da família Herpes viridae, né? Então, volta lá na aula de herpes, vocês vão ver que a professora vai falar para vocês de herpes simplex 1 e 2, né? Vai falar do vírus herpes 4, do herpes 5, né? EBV, citomegalovírus. Vai falar do herpes 6, vai falar de todos os herpes. Normalmente a gente não fala do herpes 3, porque o herpes 3 a gente fala nessa aula aqui, né? O herpes 3 é o vírus varicela zoster, né? A gente vai ver que é o vírus que causa varicela e causa o zoster, que eu já vou falar para vocês. É um vírus que foi isolado em 1952. A década de 50 foi uma década em que isolaram muitos vírus. E em 74 foi criada a primeira vacina, tá? Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouquinho sobre a relação entre varicela e herpes zoster, quando eu falar um pouquinho de zoster. Então, vamos avançar um pouquinho. Tá aqui o vírus, né? Aí ele já ele não tem nada a ver com o vírus, nem com o paramyxovírus, que é um vírus do sarampo, e nem com o vírus da rubéola. Ele é um vírus de DNA. É um vírus DNA fita dupla, envelopado, com grande tropismo pela pele, um vírus dermotrópico, com uma característica que todos os herpes vírus têm, estabelecimento de latência, tá? E como eu falei para vocês, ele é o vírus da família herpes viris, né? Herpes vírus humano 3. É um vírus cujo receptor celular é a enzima degradadora de insulina, né? E ele fica no nosso organismo. Uma vez que você adquire esses vírus, ele nunca mais te deixa, ele vai morrer com você. Então,
Vamos lá, né? Patogenia da varicela. Ela é um pouquinho diferente. Na verdade, ela começa com a multiplicação da nasofaringe, ela vai para o linfonodo, né? Do linfonodo tem a multiplicação ali inicial, depois cai uma pequena parte no sangue causando a viremia primária, e aí esses vírus que estão no sangue acham o fígado e o baço, onde eles se replicam bastante, levando a uma viremia secundária. E aí esses vírus começam a chegar em grande quantidade no sangue. Chegando em grande quantidade no sangue, esses vírus então são capturados por linfócitos TCD4, tá? Esses vírus ficam infectados e aí eles seguem dois caminhos. Num primeiro momento, o vírus, o linfócito TCD4, ele começa a sair do vaso. Ele procura a parede do vaso e começa a atravessar aquele vaso, né? Ele atravessa e ele chega na pele, no tecido, na derme. Chegando na derme, esse linfócito TCD4 é morto e o vírus começa a se replicar naquela região da pele. Quando isso acontece, óbvio, você tem um vírus se replicando ali, e ele se replica ali porque ele é dermotrópico, ele tem um tropismo pela pele, ele não fica impune. Um vírus não fica se replicando na pele sem a sua resposta imune ficar parada. A resposta imune começa a mandar neutrófilos, começa a mandar macrófagos para aquela região, aqueles vírus são fagocitados, né? E aí você visualiza a formação de pústulas, né? Inicialmente forma uma vesícula, que depois é substituída por pus, que é o produto daqueles neutrófilos mortos, e você começa a visualizar a formação daquelas lesões cutâneas, né? E aí você tem aquele aspecto clássico da catapora, que são aquelas pipoquinhas na pele cheias de pus. Num outro momento, esses linfócitos, se não forem para a pele, eles atravessam o gânglio da raiz dorsal, eles vão lá para a sua espinha dorsal, onde eles dormem. Onde eles ficam paradinhos durante toda a sua vida, tá? A gente nunca sabe qual é o gânglio. Isso aqui é a espinha, tem vários gânglios, né? Vários locais onde esse nervo encontra com a espinha. A gente nunca sabe onde o vírus herpes, o varicela zoster, vai se alojar. Pode ser mais para baixo da lombar ou pode ser mais para cima, lá no pescoço. A gente nunca sabe. Vai do vírus, tá? Então, a varicela, voltando lá ao linfócito entrando na pele, a varicela ela vai se manifestar então por causa daqueles vírus na pele que começam a se multiplicar. Quando você começa a ter aquela multiplicação intensa na pele, aqueles neutrófilos chegando, você começa com a fase prodrômica, né? Na verdade, a fase prodrômica começa lá com a replicação do linfonodo, né? Quando o vírus começa a se multiplicar. Mas quando ele chega aqui na pele, esses sintomas eles se intensificam e aí sim começa a fase exantemática. Essas lesões aqui, exantema não é confluente, não é que nem no sarampo que aquela exantema um gruda no outro porque você está tendo extravasamento de plasma no corpo todo. Não é isso. Aqui você não tem extravasamento de plasma. Aqui você tem o vírus que está saindo, né? Um linfócito TCD4 e outro que estão saindo do vaso sanguíneo, se alojando na pele, e aí você tem cada ponto que você vê de lesão na pessoa com varicela é um ponto de replicação viral, é um spot de replicação viral ali. Então, você vai ter um exantema inicialmente maculopapular, que depois vai virar uma vesícula, ou seja, vai se encher de líquido, e depois ele vai se encher de pus, tá? Depois, conforme aquela região de infecção vai sarando, você vai tendo a substituição daquelas pústulas por crostas, né? Normalmente, o indivíduo fica com umas 200, 300 vesículas no corpo todo, tá? Ele tem um início, mais uma vez, na cabeça, principalmente na face, e desce para o corpo todo. Uma característica da varicela, e que o sarampo e a rubéola não tem, é que esse exantema, além de não ser confluente, além de formar pústulas e crostas, ele é pruriginoso, ou seja, ele coça pra caramba, tá? Então, ele fica 5, 6, 7 dias coçando. E aí tem aquela coisa, né? Não pode coçar que deixa cicatriz. Na verdade, tá aqui, ó, que aspecto, essa imagem não, quando a gente amplia não fica muito boa, mas é só para mostrar que você tem um exantema macular, você tem a pápula se formando, ou seja, mácula é quando fica só a mancha, a pápula é quando tem um destacamento, e as crostas
as vesículas e pústulas, né? É que a vesícula tem com líquido e a pústula com pus, e depois as crostas. Essa imagem é para mostrar que essas lesões elas aparecem todas juntas. Você não tem primeiro a mácula, depois a pápula, depois a vesícula. Não, você tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aqui é um aspecto, né? De como fica a pessoa. A criança, né? Lembrando que essas lesões, elas aparecem na pele, mas elas também aparecem em todas as mucosas, então fica na boca, na mucosa vaginal da menina. Isso se espalha pelo corpo todo. Todo lugar que os linfócitos infectados conseguem sair, eles levam a um ponto de multiplicação viral que gera a vesícula, a pústula e depois a crosta, tá? Uma coisa interessante é que tem pessoas que ficam com menos lesões e tem crianças que ficam com mais lesões. Normalmente, quando você adquire a lesão de uma pessoa com uma carga viral mais baixa, ou seja, a criança pegou do coleguinha da escola, ela vai ter menos lesões, porque a carga viral com a qual ela se infectou foi mais baixa. Quando você tem um contágio entre irmãos, foi o que aconteceu comigo, por exemplo, né? Contágio entre um irmão fica doente, aí a mãe junta tudo, né? Para ficar doente tudo ao mesmo tempo. Antigamente tinha isso. Esse absurdo, né? De você ficar infectando uma criança propositalmente. Isso, a criança, então, quando ela fica muito perto de um irmão ou de um primo que está doente, ela tem acesso a uma carga viral muito alta. Então, ela vai ter mais lesões, né? Como se você comparar essa imagem com essa menininha que está com mais lesões, bem mais do que essa daqui. E aí, sobre as cicatrizes, é que a cicatriz, não é que se você coçar gera cicatriz. Antigamente se dizia isso. Se você coçar, quem coça lesão, se tirar a casquinha, vai ficar com cicatriz, com a marquinha, né? Na verdade, não é que se você coçar vai ter a marquinha. É que quando você coça, aí a gente volta lá pro início, lá pro bloco 1, para aula de estafilococcus e streptococcus. Se você coça a casquinha, tira a casquinha, você tá levando, você tá colocando a sua unha, né? Com cheio de estafilococcus, cheio de streptococcus, numa região de ferida aberta, você vai ter uma cicatriz, você vai ter uma infecção cutânea secundária, e aí vai ter a formação de uma cicatriz, tá? Mas quase impossível que você não tenha, porque é impossível você impedir que a criança não coce, porque a catapora coça pra caramba. E aí, lembra o que eu falei? Isso aqui, vamos voltar ali. Isso aqui, gente, esse aspecto aqui todo, ele regride, né? Depois de 5 a 6 dias, depois de alguns dias de fase prodrômica, essas lesões aparecem, elas vão regredir. E quando elas regridem, ficam as cicatrizes, se for o caso, e pronto, a pessoa se curou da varicela. Na verdade, ela se cura da varicela, mas ela nunca se cura do herpes, porque ele está lá dentro do gânglio da raiz dorsal, né? E aí o que pode acontecer é que dali a muito tempo esse vírus volta a se manifestar. O vírus herpes zoster, ele fica ele fica latente no gânglio da raiz dorsal enquanto você tem uma imunidade adequada, né? Enquanto a sua imunidade celular tá legal, você vai manter o vírus lá dormente. Muita gente mantém o resto da vida, o vírus nunca mais acorda. Mas em uma situação de imunossupressão, uma situação de estresse, uma situação, sei lá, de prova integrada, né? O vírus, ele pode acordar da latência dele. E aí, quando ele acorda, né? Quando ele sai da latência, porque você teve uma imunidade celular que não está conseguindo mais manter o vírus latente, você vai ter a reativação, né? E aí o vírus ele reativa lá na raiz dorsal. E aí, vamos voltar lá para aquela imagem, né? Dependendo de qual gânglio o vírus de qual gânglio ele ficou latente, ele vai se multiplicar nesse nervo e ele vai começar a sair desse nervo e vai sair para a pele, porque afinal de contas ele é um vírus dermotrópico. Então, vamos botar lá, ele vai percorrer o nervo. Essa imagem isso aqui não está muito bom porque isso aqui parece um vaso sanguíneo, mas não é, isso aqui é um nervo. Ele vai percorrer o nervo no qual ele se alojou só que ele vai sair na pele, logo acima daquele nervo. E aí você vai ter a manifestação clássica do herpes zoster, que são essas lesões crostosas, essas lesões que também, assim como a catapora, começam com uma exantema macular, passa para o papular, depois ela vai para uma vesícula, passa para uma pústula e crosta. E lesões que acontecem todas ao mesmo tempo.
E todas elas têm esse aspecto ramificado, porque o vírus está saindo logo acima do nervo onde ele estava latente, né? Como a gente pode ver aqui. Então, o vírus herpes zoster, ele tem essa característica, né? Quando isso acontece, ele fica mais ou menos 6 semanas aqui, ou dependendo da imunossupressão do indivíduo. É um lugar que uma situação muito dolorosa, porque afeta nervo, então essa região fica muito sensível. Vai causar uma neuralgia pós-herpética em 10% dos casos, ou seja, depois que essas lesões pararam, a pessoa sente muita dor. Às vezes é uma dor que a pessoa não consegue nem vestir uma camisa, porque o peso do pano em cima da pele é muito doloroso, tá? Isso é muito comum. Só pra gente voltar aqui, porque eu falei lá no início que o vírus ele pode reativar, né? No caso formando herpes zoster, então a gente tem a varicela e o herpes zoster, são duas manifestações clínicas diferentes causadas por um vírus que é único, né? Então esse vírus, quando a pessoa entra em contato com esse vírus, ela vai desenvolver a varicela, e quando esse vírus vai ficar latente, dificilmente ela vai ter varicela de novo, porque ela vai ter uma imunidade que não vai permitir mais que aquele vírus fique se replicando na corrente sanguínea e saindo para a pele, mas esse vírus está latente, né? Quem propôs que esses vírus, que a varicela e o zoster tinham o mesmo agente, foi o Kundratz, em 1925, é muito antigo. Ele fez um experimento simples. Ele pegou lesões de herpes zoster e inocularam pessoas que nunca tiveram catapora. E essas pessoas, nesse primeiro contato, elas desenvolveram a varicela e não o zoster, tá? Então, uma criança com esse aspecto, ela pode transmitir catapora para uma pessoa que não tem anticorpos. Mas quando ela entra em contato com uma pessoa que já teve catapora, essa pessoa não desenvolve a catapora, tá? Porque ela já tem anticorpos. Agora, tanto essa criança, quando se curar, quanto a pessoa que já teve catapora em algum momento da vida, todas elas têm o vírus latente no seu gânglio da raiz dorsal. E esse vírus pode reativar, levando ao herpes. Então, essa lesão de herpes, quando ela entra em contato com uma pessoa que nunca teve catapora, se aquela pessoa desenvolver uma infecção, vai desenvolver primeiro a varicela e não o zoster, tá? O diagnóstico, ele é praticamente clínico, né? Você pode confirmar com uma IgM, mas a clínica é soberana nesse caso, tá? O tratamento no caso do sarampo, porque agora eu tô falando de todas as doenças que são temáticas. Ele é muito de suporte. Então, no caso do sarampo, a hidratação, a vitamina A, como eu já falei, analgésicos e antitérmicos. No caso da varicela, o permanganato de potássio, que é um líquido, um pozinho roxo que deixa a água rosa, né? Todo mundo pergunta se é meu filho. Não é não, tá, gente? Sei que eu peguei da internet essa foto. Você dá banho na criança porque o permanganato alivia a coceira. E evita que, se a criança tenha coçado, evita infecções naquela região ali, naquela lesão onde ela coçou. E no caso do zoster, aí a gente pode usar o aciclovir, que é um antiviral que não mata o vírus, assim, entre aspas. Ele não elimina o vírus, mas ele faz com que o vírus entre em latência novamente. E ele vai fazer com que as lesões regridam, né? E também medicamentos para controlar a neuralgia, no caso antidepressivos e analgésicos. Antidepressivo porque atua no sistema nervoso central, né? E para todas essas doenças, gente, a vacinação é a melhor prevenção, tá? Tanto a varicela, quanto a sarampo, quanto a rubéola, todas têm vacina. O sarampo e a rubéola, eles estão incluídos na vacina tríplice viral, que é dada com 1 ano, 10 anos e acima de 20 anos as crianças, né? Os adultos têm que fazer o reforço. E a tetraviral, hoje em dia, ela é uma formulação na qual você tem a tríplice adicionada do antígeno para varicela, né? Do vírus, atenuado. Só que no SUS isso não tem acontecido. A criança, a tetraviral, na verdade, é a tríplice viral, mais uma injeção para varicela quando a criança tem 15 meses. Sempre me perguntam, né, mas a gente fala tanto de mutação, sei lá, no caso da vacina para Covid, mas vai funcionar porque o vírus está entrando em mutação? Gente, não, para Covid eu não sei, mas o sarampo e a rubéola, a cachumba, a varicela, são vírus já estão muito bem estabelecidos em termos de mutagenicidade. Então, eles só possuem um único tipo antigênico já há muitos anos. Então, por isso que a vacina funciona muito bem, tá? Então, é a mesma vacina há décadas e ela continua protegendo as pessoas contra essas doenças, tá?
Caso, por exemplo, alguém tenha entrado em contato com uma pessoa com sarampo, existe, por exemplo, a imunidade passiva, a imunoglobulina. Então, entrou em contato com uma pessoa com sarampo, toma imunoglobulina concentrada, que aí você vai ter, ou vai ter aquele sarampo atenuado, ou não vai desenvolver, tá? Sendo que os bebês normalmente estão protegidos pela IgG materna até os 6 meses. Gente, essa aula ficou mais longa, ela tá com 1 hora. Eu não tô gostando de fazer aulas tão longas, mas eu acho importante falar sobre essas 3 viroses conjuntamente, tá? Porque elas têm a mesma. Se você entende uma, você entende outras. Então é importante a gente falar todas juntas. Então, prestem atenção nessa aula. Sarampo é importante, né? Pela questão dos surtos que tem, da gravidade. A rubéola, pela rubéola congênita, pela síndrome da rubéola congênita. E a varicela. Pela questão do herpes zoster, é muito importante a gente entender essa patogênese da primeira vez que a pessoa adquire a doença, manifesta a varicela e depois o herpes zoster, né? E a questão de que quem tem herpes zoster, se transmitir para uma outra pessoa, a pessoa vai ter contato, vai desenvolver a varicela. Então, esses aspectos são importantes, deem uma estudada nisso e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom?